Olá pessoal, boa noite. Queria mostrar para vocês inicialmente esse símbolo aqui, ó. Estou com uma camisa da seleção alemã. Sei porque eu tirei ela hoje ao acaso para vestir, foi ao acaso. Camisa muito legal. Aí quando eu chego ali na rua, olha o que eu compro aqui, ó. Compro esse jornal e vejo essa foto. Vocês conseguem ver essa foto? Está bem definida? Pois é. A foto é do ministro Gilmar Mendes sorrindo, não sei se é o final, ou durante o julgamento que houve ontem à noite, ou há alguns dias vem ocorrendo esse julgamento, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Ministro Gilmar, aí eu fiz uma conexão, né? O ministro Gilmar é um gênio. Podemos dizer qualquer coisa do ministro, mas ele é muito bom, muito inteligente, é bom demais, conhece muito, conhece profundamente o direito. E ele estudou na Alemanha, né? O ministro Gilmar, segundo um amigo, um conhecido meu, ele é conhecido ministro também, diz que o ministro Gilmar, por ter estudado na Alemanha, por ser ligado à doutrina alemã, ele chama o ministro Gilmar de Carl Schmitt do Pantanal. Então, mas o que eu quero dizer, o que eu queria conversar sobre o resultado do julgamento de ontem. Os jornais e muitos amigos aí estão questionando que a chapa Dilma Temer, pelas provas que foram carreadas para os autos, deveria ter sido cassada. E eu até entendo que provavelmente sim, poderia ter sido cassada, porque o que existia no TSE é uma investigação eleitoral. Foram carreadas algumas provas que vieram depois, que não foram apresentadas quando foi feita a representação, que alguns chamariam de denúncia, mas denúncia é um termo técnico, não vamos caminhar por aí. Era para ter essas provas vieram depois dos depoimentos dos comandantes, dos gerentes, dos administradores, dos donos da Odebrecht. Daí foram carreadas para os autos, foram levadas para os autos que já existia, já estava em tramitação anteriormente. Isso poderia ser feito? Claro, se é uma investigação, sempre que surge um fato novo, pode ser levado para os autos sim, desde que seja dada vista novamente dessas provas para o acusado, para aquele a que essas provas prejudicam. Então, até aí nada demais. Mas, segundo alguns entendimentos de alguns ministros do TSE, isso não poderia ter ocorrido. Mas eles creem que aí eles estavam equivocados. Pois bem, o julgamento ocorreu e a chapa não foi cassada. A chapa foi preservada. Então, a dupla Dilma Temer não foi cassada a chapa deles, né? Dilma manteve os direitos políticos e o presidente aí, golpista, diga-se de passagem, foi mantido no poder. Agora, o que acontece? Imaginem quem seria... Se a chapa tivesse cassado, vocês sabem quem assumiria a presidência da República? Vão pensando aí que eu já vos digo. Mas o que eu queria tratar, o que eu queria dizer agora é o seguinte. Muitas pessoas que agora estão criticando o ministro Gilmar Mendes, quando ele impediu a posse do Lula, quando ele fez todo um jogo, porque no mundo jurídico há jogo sim também, fez tudo para que houvesse o impeachment da presidente Dilma, todos aplaudiam, os que hoje criticam o ministro Gilmar, estão aplaudindo que aplaudiram na época do impeachment o ministro Gilmar, inclusive quando impediu o ex-presidente Lula de assumir o ministério, ele foi aplaudidíssimo. Hoje estão atirando pedra no ministro. São as circunstâncias da vida, os fatos que mudaram, as situações e por aí vai. Mas eu já sabia, eu já imaginava, já dizia aos meus amigos que aquilo lá era injusto. Não acreditaram, deu no que deu. E aí veio uma pergunta até de um amigo chamado de nome Ricardo Zamperetti, que me fez uma pergunta sobre o que eu entendo, sobre o que eu acho da Lava Jato.
Eu acho que a Lava Jato é uma operação grandiosa que tem suas virtudes e seus defeitos. Pena que alguns só veem defeitos e outros só veem virtudes. Eu fico no meio termo. Acho que há abusos cometidos na Lava Jato, já escrevi sobre isso. Essas prisões longas, demoradas, sem amparo legal, diga-se de passagem, embora confirmada por tribunal, mas isso não impede de dizer que são ilegais, e são ilegais mesmo, porque não há motivo, e as prisões, para que ocorram, tem que haver motivo, lá o Código de Processo Penal diz quais são eles, mas isso não tem sido observado. Então, a Lava Jato tem virtudes e defeitos. Mas eu quero falar agora de algo que eu entendo como que tenha sido o pior que poderia acontecer durante a Operação Lava Jato, que foi a destruição de empresas. Empresas como a Odebrecht e outras, a OAS e outras aí, simplesmente estão no caminho da falência. Não foi feito nada para que essas empresas fossem preservadas. E poderia ter sido feito, eu digo isso há muito tempo, eu venho dizendo que poderia sim. Como aconteceu agora no caso da OAS, da JBS, aliás, perdão, em que os administradores fizeram uma delação e a empresa foi preservada. E por que as empresas devem ser preservadas? Para que continuem gerando emprego para os brasileiros, que continuem recolhendo tributos para os brasileiros. Isso é importantíssimo. E no caso da Lava Jato, naquela extensão lá de Curitiba, nada disso foi observado. As empresas simplesmente foram levadas à falência. Quero que você entenda que eu não estou dizendo aqui que os administradores das empresas que cometeram crimes não devam ser punidos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aqueles pedreiros, serventes de pedreiros que estavam lá nos canteiros de obras a milhões de quilômetros, milhões não dá, né? Mas a milhares de quilômetros de onde aconteciam os crimes, que culpa que eles têm? E eles estavam trabalhando em obras de interesse nacional, de interesse do país, que não podiam parar. Tinha-se instrumentos para evitar o que aconteceu, esse milhares de desempregos. Claro que teria o direito administrativo prever a desapropriação, etc. e tal, mas nada disso foi feito. Se bem que nesse momento não seria culpa de Ministério Público de Operação Lava Jato. Foi culpa dos administradores, da própria ex-presidente Dilma Rousseff, que deveria ter intervido na hora apropriada para colocar outros administradores naquelas empresas. E, assim, preservar o interesse nacional, que há interesse nacional tanto para que as obras sejam concluídas, quanto pela geração de empregos e recolhimento de tributos, não é? Mas nada disso foi feito. Então, agora se fala que o senhor Joesley e essa família aí Batista deu um golpe de mestre. Sim, aparentemente sim. Vamos ver, ainda vai haver terão muitos desdobramentos, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas o fundamental que eu acho, que eu entendo, é que as empresas foram preservadas. As empresas do grupo Sadia, etc. e tal, Seara, aliás, foram preservadas. E isso é legal, é bom que isso aconteça. Claro, vamos correr atrás, buscar punições, mas não ocorreu milhares de desempregados, de desempregos, né, de pessoas sendo mandadas embora para que essas empresas do grupo JBS continuassem funcionando. Eu achei isso de uma sabedoria genial, pela crise que atravessa o país. Na verdade, a crise não é só brasileira, a crise é mundial. Mas como a imprensa sempre quis tirar os governos de Dilma e Lula, sempre diz que a crise é só no Brasil. Mas a crise não é só no Brasil, a crise é mundial. Então, mais um motivo ainda para que se haja com inteligência, que se preserve as empresas. Puna-se os culpados, obviamente, sejam do PT, PSDB, de todos os partidos, PMDB, que é o principal antro hoje de esculhambação, de corrupção no país, é o PMDB, como todos
viram ultimamente, essas provas produzidas pelo seu Joesley são absolutamente contundentes e verazes. Então, que isso continue, né? Mas que se preserve as empresas, que se preserve os empregos das pessoas, dos pais de famílias, e há mecanismos para que isso ocorra. Mas muito bem, vamos voltar aqui ao sorriso do Gilmar. Então, quem assumiria a presidência da República se tivesse havido uma cassação da chapa Dilma Temer? Quem assumiria a presidência da República seria Aécio Neves. Ai, vocês imaginam, né, com esse rol de acusações que tem contra o ex-governador Aécio Neves, que está afastado do mandato de senador, que pode ser preso a qualquer momento, se entregasse a presidência da República a essa pessoa. Pois não esqueça que lá no início da nossa fala eu disse que a representação contra a chapa Dilma Temer era uma iniciativa, foi uma iniciativa do PSDB de Aécio Neves. Aécio Neves é presidente do PSDB, não é? Então, se houvesse uma cassação, como ele perdeu as eleições, ele representou, se houvesse uma cassação da chapa Dilma Temer, assumiria a presidência da República nada mais, nada menos do que Aécio Neves, juntamente com José Perrella e outros, não é? Então, nesse momento, talvez a decisão dos ministros do TSE seja criticada por muito tempo, mas o que tem que se entender é que naquele momento, será que essa não foi a melhor decisão para o país? Imaginem entregar a presidência da República a Aécio Neves. Não que Temer tenha alguma virtude, não tem nenhuma, pois foi um golpista. Depois a gente viu que o golpe, lá no início eu evitava até falar que aquilo seria um golpe, embora entendesse que era um absurdo, pois não havia crimes praticados pela presidente Dilma. Pelo menos até agora não se apontou crimes praticados pela presidente. Eu entendia, mas não falava que era um golpe. Hoje eu não tenho mais dúvida, principalmente pelas pessoas que estão reunidas em torno do poder. Moreira Franco, Romero Jucá, aquele Eliseu Padilha, Gedel, essa turma aí que está no poder, não é? E o próprio presidente Michel Temer. Eu não tinha dúvida que era um golpe, mas após a revelação dos batistas, da Friboi, do grupo JBS, eu não tenho dúvida em afirmar a vocês que o que ocorreu realmente foi um golpe. Agora eu não sei, nesse momento para o país, se seria de sabedoria entregar a presidência do país ao senhor Aécio Neves. É isso. Tudo está sujeito à crítica, está sujeito ao debate. Se você quiser me dar o privilégio de mostrar equívocos no que eu disse, eu ficaria muito agradecido. Não aceito, na verdade, agressões, porque procurei só mostrar o meu entendimento sem agredir ninguém. É isso aí. Tchau, pessoal.